Boa tarde, companheiros e companheiros. Para começar esse vídeo, pequeno vídeo, geralmente os meus vídeos têm 15 minutos, sem a mínima pretensão de lacrar, sem a mínima pretensão de esses algoritmos aumentarem ou chegarem a um ponto tendencioso, não é? Não, esse simplesmente é mero prazer meu. Mero prazer meu. Vocês não precisam dar like, vocês não precisam assistir, vocês não façam o que quiser. Eu simplesmente estou fazendo por mero prazer, alto prazer. Então, por que eu estou falando isso? Antes de entrar no ponto em questão, porque eu fiz um vídeo anterior, acho que foi o segundo vídeo anterior a esse, e eu recebi um comentário. Eu não sei como é que eles ficam sabendo o meu e-mail, sabe? Imagino que seja de uma senhora, um nome feminino, e dizendo que até gostou do comentário, mas porque eu não troco, porque eu não mudo de roupa, porque eu não aprendo a me vestir. Bem, minha senhora, vou lhe responder. O meu capital estético, ele não está à prova de ninguém. Simplesmente isso é o que é o que eu tenho. Bem, não tenho isso, estou tendo isso agora. Vou lhe mostrar, olha, eu vou lhe mostrar. Olha, tá vendo essa camisa? É velha. Eu estou aqui sentado na minha cama e estou de short, hein? Até sem cueca mesmo, sabe? Porque eu não gosto de usar. E estou fazendo esse vídeo, mas isso não é o vídeo que eu vou falar com vocês, não é o que eu quero dizer, sabe? Eu me atenho a coisas mais substanciais do que a esses comentários que são até certo ponto deprimentes. Eu não tenho a mínima pretensão de ser belo, de ser atlético, de vestir maravilhosamente com roupas de grife. Nunca fiz isso desde a minha infância mais tenra, entendeu? Então isso aí para mim já está anulado. Bem, vamos ao grão. Eu hoje, assistindo a Globo, o RJTV, entrou a parte que eles reproduziram a entrevista concedida pelo o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, o senhor Hugo Mota. Sim, o senhor Hugo Mota, ele me arremete a um... Sabe a cara antiga? Sabe aquelas fotos de 1930, 40, aquele cabelo todo para trás, com a brilhantina grostora? Ele me arremete a esse tempo, não é? Então vou apelidá-lo de cara antiga, para não dizer outras coisas, porque simplesmente ele deixa a desejar demais. É quase, falando numa linguagem mais decadente, um frouxo. Bem, mas vamos ao que interessa. Ele sendo perguntado por Andréa Sadi, aquela mocinha que é até relativamente bonita, e ela se empina tanto, tão ereta. Andréa, você não precisa fazer isso. Você jamais, por mais que você tenha medo, você jamais vai voltar à era do homem de Neandertal, não é? Nem aos australopitecos e os anteriores a eles. Você está perfeitamente bem. Não precisa forçar a sua postura. Você já é bonita por natureza, né? Não chega ao ponto de Daniela Lima, mas que eu tenho um grande prazer em ver, não é? Grande prazer em ver. Mas você também é uma moça muito bonita. Pena que super tendenciosa, mas também nesse curralzinho, mais do que tendencioso, né? E sendo servidora dos patrões, dos marinhos, eu até acredito que você possa ter algumas ideias um pouco diferentes das que você expõe. Bem,
Mas vamos lá chegar à pergunta da Andréa Sadi. Perguntou se ao deputado, ao presidente da Câmara, né, Hugo Mota, se iria tramitar no Congresso ou estaria posta na pauta, mais ou menos coisas desse tipo, não é? A votação para vamos dizer assim, eu não quero falar essa palavra que todo mundo fala, sabe? Praticamente a libertação de todos esses que já foram julgados e dos que estão por vir a ser julgados. E também esses réus que agora em setembro vão se sentar no banco dos réus e serão julgados. As penas podem variar de 40 a 43 anos, já disseram. Então, a palavra que todo mundo diz é a tal anistia ampla, geral e irrestrita. Isso fica muito clichê, isso fica muito, para mim, uma reprodução de quem não sabe nada, não somente da política, como não sabe nada de nenhuma coisa. É aquela pessoa que está justamente na terceira posição atrás de ninguém. Então, qual foi a resposta do senhor Hugo Mota? Olha, falando bonito, falando assim, com uma certa suavidade, com aquela excelência, não é? Excelência no diluir as palavras e tal. E ele disse: eu sempre conversando com parlamentares e tal, não escuto que ninguém tem esse interesse de que possa isso, que possa aquilo outro. Bem, não vou nem mais seguir nesse papo furado. Olha, senhor Hugo Mota, todos nós sabemos que quando se fala essa anistia ampla, geral e irrestrita, a única finalidade é defender o bandido, mandrião, fujão, não é? Que eu não vou nem repetir o nome, o que vai para a cadeia, o que está agora com a tornozeleira eletrônica, preso em prisão domiciliar, não é? Por não aceitar e por não responder de forma prudente à medida cautelar. Então, veja bem, não fique dando uma de bom moço, querendo agradar a gregos e troianos, porque sabe-se muito bem, que o senhor, sendo discípulo, não é, do seu antecessor, não é, do Lira, não é lá flor que se cheira, sabe? Foi de uma frouxidão, quando esses parlamentares porcarias, essa gente que está ganhando 40 e tantos, quase 50 mil de salário, mas todos os benefícios de um parlamentar, certo? Onerando o Estado de uma tal forma para simplesmente não fazer nada. Fazer palhaçada como esse Magno Malta, esse baianinho que é senador pelo Espírito Santo, como esse Zé Trovão, um ridículo, como Chupetinha, como tantos outros que lá estiveram, Hélio Negão e tantos outros. Essa turma do PL, não é? Um partido de vigaristas, um partido de bandido. Esse partido deveria ser caçado. Assim como a ditadura militar caçou os partidos e veio uma bipolaridade partidária. Passou a ter só dois partidos. Eles caçaram os partidos de esquerda, eles caçaram o PCdoB, o Partido Comunista Brasileiro, caçaram tudo. Então só ficou Arena e MDB. Arena favorável aos generais,
MDB, lambibota dos generais. Estavam sempre submissos, não é, a críticas e a uma averiguação e uma investigação a ver se aquilo poderia ser diluído, solto na sociedade, na televisão preto e branco da época e nas rádios. Então, o senhor Hugo Mota, bem, cara antiga, aqueles que desejarem, todo mundo sabe que o senhor está falando para inglês ver. Eu acredito que o senhor, sabe, não tenha ainda a percepção de acreditar no coelhinho da Páscoa, que Papai Noel já fez parte de sua vida e deixou de fazê-lo há um bom tempo. Então, não tente introduzir na mente dos espectadores da tal Globo News, não é? A emissora, a tendenciosa, estou falando essa tendenciosa para não dizer que é a pior de todas, porque, por exemplo, SBT eu nem assisto, porque é uma emissora totalmente racista, é uma racista no seguinte sentido: no que se fala em Israel, Israel sempre tem a razão. Então, ali, contra o governo. A emissora do pastor, que se enriqueceu à custa dos trouxas, o Bispo Macedo, né? O pastor bilionário, enquanto todo mundo dá dízimo e ele lá abre torneira do banheiro, torneiras de ouro, né? Então, e com jatinho para lá, e esse Malafaia é outro. Então, senhor Hugo Mota, cara antiga, poxa, na verdade, olha, vou tomar um cafezinho, vou falar com o sotaque mineiro, cafezinho de Minas. Então, senhor Hugo Mota, não tente tapar o sol com a peneira. Fale na verdade o que é. Não deverá acontecer jamais essa tentativa de se colocar em pauta a votação de anistia. Isso era para que o senhor, não é, se não fosse frouxo, falasse em alto e bom som na maior emissora do país: não, isso não vai acontecer, e acabou, e pronto. Assim como o ex-procurador-geral da República, aquele baiano de barba branca, entendeu? Nem vou dizer o nome dele, porque é de péssima estirpe, entendeu? Juntou abaixo do seu bundão, ele é um bundão, abaixo do seu bundão físico, mais de 150 pedidos de impeachment do Mandrião bandido, que desgovernou a nossa pátria por quase 4 anos. Faltou 2 dias, porque ele fugiu, né? Fugiu com 2 aviões da FAB, o que é pior, e com toda as joias da Muamba, que é um muambeiro de primeira, muambeiro de baixa categoria, que não sabe nem vender, né? Coitadinho, né? Coitadinho do general pai do Mauro Cid, não é, que foi vender e ficou lá retratado a sua fisionomia de bobo, de idiota, na estamparia da vidraça, da joalheria. Então, bem, mas vocês não cansam. A ultradireita não cansa de passar vergonha. Ela não cansa simplesmente de tentar prejudicar, como faz seu Nicolas Ferreira, o provocador da prisão domiciliar de Bolsonaro, não é? Como Flávio Bolsonaro, como Magno Malta, essa leva, essa chusma, não é? Que juntando todos não dá meio. Então, tivesse o senhor mais coragem, senhor Mota, senhor cara antiga, né? Dizendo na maior emissora do país: não, eu não vou pautar nada disso, jamais haverá anistia
ampla, geral e irrestrita para bandido que quis assassinar o presidente, o vice-presidente, o ministro da Suprema Corte, não é? O senhor Alexandre de Moraes e tal. Não, mas a covardia, ela se encaixa muito bem em determinadas pessoas. O senhor foi privilegiado e ela caiu em grande quantidade sobre sua cabeça e foi assimilada pelo senhor. Então o senhor é um covarde de primeira. Bem, é isso que eu queria dizer a vocês. Muito obrigado, boa tarde e até lá.